Oi, meus amigos, boa noite. Meu nome é Túlio. Eu estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo e o tema que me motivou trazer aqui para nossa reflexão da noite de hoje é um tema que está, digamos assim, assolando grande parte da humanidade e também o Brasil, que é o suicídio. Esse tema foi muito falado em setembro do ano passado, né? Se vocês se lembrarem, né? Das campanhas que foram feitas agora, recentemente. Mas ouvindo ontem um amigo meu que é médico, que me relatou um caso que obviamente não vou entrar em detalhes, mas de um jovem de apenas 29 anos que estava em seu consultório fazendo um tratamento porque tinha a intenção de se matar. As causas dos suicídios, né, já são muito debatidas e conhecidas, né, mas a principal delas, que tem sido muito frequente, é a depressão. E a depressão é um mal que é quase global hoje, afeta pessoas de todas as idades. E o número de suicídios assim entre jovens, principalmente, tem aumentado absurdamente no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia assim do que nós estamos falando, né? Hoje no Brasil, dados de 2019, obviamente, ainda não estão fechados completamente, mas nós temos uma estatística de 32 brasileiros que tiram sua vida todos os dias. 32 pessoas se matam todos os dias. E pensando né, num antídoto, num tratamento, numa ajuda para essas pessoas, né, é que eu, através da doutrina espírita, eu fui buscar no livro O Consolador, do Emmanuel, uma pergunta 154, que o Emmanuel responde. E a pergunta é a seguinte, ó: quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? E o Emmanuel responde: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida, que não se extingue com a transição da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático, indefinidamente. Anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho, partido da arma usada no gesto supremo. O peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. A passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo. E comumente, a pior emoção do suicida, escutam bem agora o que o Emmanuel nos diz, é acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, vejam bem, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e da suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Então, como eu disse, essa aqui é uma resposta do Emmanuel no livro Consolador, psicografado pelo Chico, pergunta número 154. Mas se vocês navegarem aí na internet, vão encontrar mensagens de Joana de Ângeles, do próprio Emmanuel e de outros espíritos. Humberto de Campos tem uma entrevista com
uma senhora de 32 anos que se suicidou também, que é muito ilustrativa, né? Mas aqui nós não temos tempo de abordar, mas que são relatos reais de pessoas que tentaram inutilmente acabar com uma coisa que é impossível, porque nós somos imortais. O corpo acaba, mas o espírito é eterno, a alma é imortal. Então acabar com a vida não existe, é impossível. Fugir das nossas dificuldades é impossível. Agora, também não resolve nós queremos tratar o suicida à custa de palavras, né? O que funciona muito nesses casos é efetivamente a atenção, o carinho, o amor, a preocupação real com os problemas que aquela pessoa está enfrentando, está passando, as desilusões que ele está encarando. E em outra mensagem, o Emmanuel nos diz assim que um bom antídoto para o suicídio, assim que a gente consiga conversar com a pessoa, né, que tem essa intenção, é um trabalho no campo do bem, é visitar um hospital para olhar pessoas em situações muito piores que a nossa, é visitar um presídio e tentar dar um apoio fraterno àquelas pessoas que cometeram erros e estão ali afastados dos seus familiares por anos a fios, é visitar pessoas que estão em hospitais psiquiátricos, passando por torturas indescritíveis muitas vezes, certo? Ou então aos refúgios da dor e o sofrimento, onde a fome e o desamparo campeiam, e que um gesto pequeno da nossa parte pode fazer a grande diferença na vida dessas pessoas. E se isso tudo não bastar, pensar ou tentar conversar com essa pessoa sobre a importância dela para aquelas pessoas que vão ficar aqui, sofrendo igualmente a ausência dele. Ou seja, valorizar essa pessoa, valorizar as coisas que ele tem de bom, aquilo que ele traz de bom no seu coração, e não simplesmente querer doutriná-los à custa de palavras, né? Então eu sei que é um tema muito complexo, é um tema difícil, um tema que não é fácil de ser tratado, mas como nós temos percebido a depressão e outros males aí, né, o desemprego muitas vezes, ou a falta de perspectiva na vida, a luta com situações conflituosas dentro do lar, dentro do trabalho, etc., levam as pessoas a achar que isso é uma saída. E na verdade não é um engano completo que vai completamente prejudicar suas encarnações seguintes, né? Vai sofrer as consequências do seu ato, né? Através do retorno à vida física com situações difíceis, né? Muitas vezes aquele que atirou sobre a sua cabeça vai voltar com uma paralisia cerebral, com uma dificuldade cognitiva, com um retardo, enfim. Então são inúmeras as consequências desse ato para o corpo espiritual, né? E como disse o Emmanuel aqui, eu vou repetir isso porque eu achei muito relevante. Ele falou assim, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua pela sua característica de falso heroísmo, né? Então fica aí, gente, mais esse vídeo.